sabe? Alguns bilionários brasileiros enriqueceram no começo através de esquemas bem duvidosos, apenas para limpar sua imagem depois, e agora se apresentam como titãs da indústria. É a verdade. Eles são o fracasso de um sistema corrupto e deveriam estar na cadeia. Mesmo entre os bilionários construtores, chegamos a um ponto onde estamos prestes a ver o primeiro trilionário humano e ainda não descobrimos como acabar com guerras, fome e a maioria das doenças. Tudo que você toca e usa agora pertence a um bilionário para quem você está pagando algum tipo de aluguel, alimentando suas contas bancárias e ambições. Na parte 1, mostramos por que o mundo precisa de mais bilionários construtores. Na parte 2, destruímos as razões idiotas pelas quais as pessoas os odeiam. Hoje é a parte 3, 15 razões justas para odiar bilionários. E justo é a palavra-chave aqui, porque alguns bilionários aumentam o bolo e outros roubam fatias. Ou pior, eles compram a faca e reescrevem as regras sobre quem pode segurá-la. Bem-vindo ao Código Riqueza, o lugar onde futuros bilionários brasileiros vêm para se inspirar. Agora, mais uma coisa antes de começarmos. Este não é um vídeo de esquerda versus direita. Este é um vídeo de construtores versus parasitas. Porque um bilionário que fica rico construindo um produto do qual você pode dizer não é muito diferente de um bilionário que fica rico comprando influência para que você não possa mais dizer não. Se você quer uma sociedade que fica mais rica e permanece justa, você não ataca a riqueza, você ataca a corrupção, monopólio e externalidades. Então vamos começar, certo? Número 1. Desconectados da realidade. Agora, dinheiro não compra apenas coisas. Dinheiro compra distância das consequências, certo? Você não sabe o que é estar preso pelo seu ambiente sem saídas legais. Você não sabe o que é criar filhos com necessidades especiais ou lidar com problemas de saúde graves. Você esqueceu o que é escolher com qual dor você está disposto a viver porque tem outras emergências mais urgentes. É difícil ter empatia por uma dor que você nunca sentiu. Muitas pessoas não tiveram sorte no nascimento. Você se tornou bilionário recebendo centenas de sinais verdes, um após o outro, enquanto a maioria das pessoas nem está na estrada. Existe até pesquisa mostrando que pessoas de classes sociais mais baixas podem ser melhores em ler as emoções de outras pessoas. Então, quando alguém no topo fica isolado, eles não apenas ficam fora de sintonia, eles se tornam perigosos. Não porque sejam necessariamente maus, mas porque estão cercados de puxa-sacos ou de uma imagem da realidade completamente distorcida por sua riqueza. Número 2. Controle excessivo sobre o discurso público. Bilionários não possuem apenas fábricas. Eles podem possuir o microfone. Eles são donos da mídia. Eles criam quais mensagens chegam até você e o que permanece em silêncio. Eles financiam think tanks, eles compram plataformas, eles contratam exércitos inteiros de relações públicas para fazer decisões ruins soarem como liderança. E isso não é uma conspiração, certo? É um efeito documentado. É por isso que você achou que fumar era saudável em algum momento. É por isso que você pensa que café da manhã é a refeição mais importante do dia. É por isso que você nunca ouviu que a Meta enterrou um estudo mostrando que pessoas que usam redes sociais têm taxas substancialmente mais altas de depressão e ansiedade. E por que este vídeo inteiro vai ser desmonetizado quando mencionarmos que a história vai olhar para Israel como responsável por limpeza étnica em massa e crimes sérios contra a humanidade? Temos tanta sorte que toda a guerra foi vencida pelos mocinhos. Certo? Certo? Existe uma ideia clássica na pesquisa de comunicação chamada definição de agenda. A mídia pode não te dizer o que pensar, mas é extremamente boa em te dizer sobre o que pensar e como distrair de uma história com outra. Quando um punhado de pessoas pode decidir qual é a conversa, eles podem decidir o que nunca se torna uma conversa. E se você controla a atenção, você controla a realidade. É por isso que as pessoas odeiam a influência bilionária aqui,
certo? Porque você não pode votar contra uma narrativa. Você não pode votar sobre coisas que nunca surgem. Você só pode absorver. Número 3. Interferência nas eleições e no governo. Agora, uma vez que você pode moldar sobre o que todos falam, você pode começar a moldar as regras sob as quais todos vivem. Dinheiro e religião devem ficar fora da política, porque a democracia deve ser uma pessoa, um voto. Mas quando a riqueza entra na política, torna-se um voto. Um bilionário construtor compete no mercado. Um bilionário parasita compete na legislatura. Agora temos bilionários políticos. Pessoas que não seriam bilionárias se não tivessem influência política. E uma vez que vencem lá, não precisam mais vencer com clientes. Eles vencem com papelada. Há um famoso estudo de ciência política do Zamewa que analisou quase 1.800 questões de política e encontrou algo bem brutal. Elites econômicas e grupos orientados para negócios têm influência independente substancial sobre políticas, enquanto cidadãos médios têm pouca ou nenhuma influência independente. Esse é o medo justo, certo? Não que bilionários existam, mas que eles possam alugar o governo e então receber bilhões a mais em acordos especiais às custas da pessoa comum. Porque quando as regras estão à venda, o melhor produto não é inovação, é influência. Número 4. Beneficiam-se de monopólios. Olha, o capitalismo só funciona quando você pode perder. Monopólio é o oposto do capitalismo. É feudalismo com o melhor marketing. Quando a competição desaparece, 3 coisas acontecem. Preços sobem, qualidade estagna ou até cai, e a inovação desacelera. E então a economia para de ser sobre construir e começa a ser sobre extrair. Agora, economistas documentaram o aumento do poder de mercado em muitos países. Uma linha famosa de pesquisa sobre margens de lucro descobriu que empresas, em média, estão cobrando um prêmio maior sobre seus custos do que décadas atrás. Quando você tem um monopólio, você não precisa amar o cliente, você precisa trancar a porta. E é por isso que o ódio pode ser justo. Um bilionário que vence competindo aumenta o bolo. Um bilionário que vence impedindo a competição torna sua fatia menor. Número 5. Pagam proporcionalmente menos impostos que seus funcionários, vamos ser precisos, certo? A razão idiota é: bilionários não pagam impostos. E desmentimos isso na parte 2. A razão justa é esta: em muitos sistemas, os ultra-ricos podem acabar pagando uma taxa de imposto efetiva menor do que pessoas que ganham salários, porque funcionários são tributados quando trabalham, mas a riqueza é frequentemente tributada quando é vendida. E isso significa que bilionários podem escolher quando essa conta aparece. Peguem um trabalhador e um empresário, por exemplo. Ambos ganham $100. Imediatamente, o trabalhador envia 45 $100 para o governo como impostos, levando para casa apenas 55. Mas o empresário recebe os $100 e os reinveste no negócio. Como o governo não tributa lucros reinvestidos, os $100 completos vão para seu patrimônio líquido e eles não têm que pagar nenhum imposto sobre isso. Se eles precisarem de dinheiro, sempre podem tomar emprestado contra seu negócio. Indivíduos não fazem compensação de perdas fiscais e não têm infraestrutura para mover sua propriedade intelectual para a Irlanda. Então as pessoas olham para isso e dizem: espera, eu pago todo mês. Eles pagam quando sentem vontade. E isso parece injusto. E neste caso, o sentimento não é louco. Agora, se você está construindo riqueza e não quer se tornar um dos parasitas, entre em salas onde as pessoas estão construindo de forma limpa. Nós administramos uma rede privada de indivíduos de alto patrimônio dentro do aplicativo Código Riqueza. Junte-se em. E como bônus, escaneie este QR Code após baixá-lo e ganhe 25% de desconto na sua assinatura anual. Vejo você lá dentro. Enquanto isso, vamos voltar aos negócios. Número 6. Riqueza extrema. Parece matematicamente imoral. Olha,
Mesmo que cada bilionário tenha conquistado tudo de forma justa, ainda há um problema de matemática moral por causa de retornos decrescentes. Os primeiros 10.000 mudam sua vida. Os primeiros 100.000 days mudam suas opções. O primeiro 1 milhão muda seu tempo. Mas o primeiro 1 bilhão não muda sua vida. Muda seu poder. Você leva alguém perto de 1 trilhão. E é por isso que as pessoas reagem emocionalmente, porque uma pessoa tem mais recursos do que países inteiros. Não parece sucesso, parece uma falha no jogo. Esta é uma razão justa para ficar desconfortável. Não com riqueza como recompensa, mas com riqueza como força potencial. E nas palavras do Kanye, ninguém deveria ter todo esse poder. Número 7. Culpa pelo aumento do custo de vida. Agora, veja como as pessoas normais experimentam a economia hoje. Aluguel, assinatura, taxas, juros, pagamentos mensais, comida cara, futuro incerto, escapismo. Tudo parece um pedágio. E quando as pessoas mais ricas possuem os ativos, elas coletam o aluguel. Nem sempre maliciosamente. Às vezes são apenas incentivos. Se o dinheiro é barato, os ativos sobem de preço. Se a oferta de moradia é limitada, os preços sobem. Se os mercados estão concentrados, as empresas podem aumentar preços com menos medo. Mas para a pessoa vivendo de salário em salário, parece assim: minha vida ficou mais cara e as mesmas pessoas continuam ficando mais ricas. Então as pessoas culpam os bilionários, às vezes injustamente, mas a raiva subjacente é justa. Ninguém quer viver em uma economia onde você trabalha e ainda sente que está ficando para trás. Estamos em um ponto onde o futuro está se afastando de você mais rápido do que você pode se mover em direção a ele, porque você não está mais competindo com seus pares. Você está competindo com fundos de hedge, family offices e dinheiro internacional de fontes duvidosas. Haveria um argumento a ser feito se produtos saudáveis se tornassem mais abundantes e baratos. Mas o recibo do supermercado diz o contrário. Não por falta de tecnologia, mas por um desejo de maiores lucros e valor para o acionista. Número 8. Filantropia bilionária. Parece lavagem de reputação. Agora vamos dizer isso claramente, certo? Alguns bilionários são genuinamente generosos. Eles financiaram avanços e salvaram vidas. Mas a crítica justa é que a filantropia também pode ser um escudo. Quando você não é eleito e não é responsabilizável, suas doações podem remodelar prioridades sem consentimento público. Você pode decidir o que é financiado, o que é estudado, o que é corrigido e o que é ignorado. Às vezes não é caridade, é influência com melhor marketing. Existe até pesquisa discutindo lavagem de reputação através de doações prestigiadas e direitos de nomeação. Então as pessoas olham para isso e dizem: você fez a bagunça, depois doou para limpar um canto dela e recebeu aplausos por isso. Essa é uma suspeita justa, porque caridade não deveria substituir justiça. Desde cobrir o custo do Met Gala para colocar sua esposa na capa da Vogue, até renomear prédios com seu nome, até essencialmente fazer um Pablo Escobar e dar parte do seu dinheiro corrupto aos pobres para ganhar favores, os exemplos aqui são muitos. Espera aí. Ainda temos mais 7 razões para cobrir. Isso ficou grande demais para um único vídeo. A segunda parte sai em 48 horas. Se você não quer perder, se inscreva agora e ative o sino, porque os próximos 7 pontos são ainda mais pesados.